ao Bancário Pode Mais, o podcast da FETRAF-RJTS, que é a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O meu nome é Lohana Amaral, como vocês já me conhecem, e hoje eu vou apresentar um episódio espetacular. Pois é, como estamos no mês das mulheres, o episódio de hoje é A Mulher no Mercado de Trabalho. E hoje estamos recebendo convidadas sensacionais, que são elas, a doutora Mônica Alexandre, ela que é advogada especialista do ramo trabalhista. Estamos recebendo também Ana Cruz, ela que é escritora especializada em cultura afro-brasileira e também poetisa. E estamos recebendo também a nossa querida Renata Soeiro, ela que é coordenadora geral do Sindicato dos Bancários da Baixada Fluminense e diretora da CUT Rio. Pois é, vocês estão vendo que as nossas convidadas são convidadas excepcionais. Para começar, eu quero passar a palavra para você, doutora Mônica Alexandre. Se apresente, fique à vontade. Olá, me chamo Mônica Alexandre Santos, sou filha de Joana Maria Alexandre Santos, neta de Antônia Maria dos Santos Alexandre. Eu estou fazendo essa apresentação porque eu estou pedindo bênção à minha ancestralidade. E eu estou muito, muito feliz em estar participando desse podcast com mulheres tão potentes, que é a minha querida Renata Soeiro, que é a coordenadora do Sindicato dos Bancários, é categoria pela qual eu advogo, a minha querida amiga Ana Cruz, que há muito tempo que eu não a vejo, mas eu vou voltar para a pergunta inicial, né? Eu sou advogada trabalhista, sócia do escritório Cortez Advogados Associados, sou presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, a primeira associação de advogados do país, e sou também vice-presidente da Caixa de Assistência da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui, né, como tema está propondo aqui, muita coisa a dizer, muita coisa a falar e muita coisa para discutir e refletir aqui, né? Então, a nossa fala hoje, né, é para poder falar sobre nós, mulheres, né, no mês da mulher. Eu estou muito feliz em que essa mesa está sendo composta por mulheres negras, né, umas mais retintas, outra não tanto retinta, mas isso daí está trazendo visibilidade para nós. Nós estamos furando a bolha de estarmos falando, né, num espaço de poder, né, que é a federação, é uma federação que tem a sua não só não a plateia, mas os seus ouvintes, os seus participantes, a categoria bancária, não só a categoria bancária, mas toda a sociedade, de nos ver aqui, né? Porque geralmente, Lohane, nós somos chamadas, né, para poder falar sobre alguns temas ou qualquer outro tema, na época em que se fala na consciência negra, né, que é no mês de novembro. Isso nós estávamos conversando lá fora sobre isso, foi até a Renata que levantou essa bola, e eu peguei a casquinha aqui para a falar sobre isso aí. Tá ótimo, seja muito bem-vinda mais uma vez, obrigada pela sua participação. E eu quero apresentar também, te dar a possibilidade, Ana Cruz, de você também se apresentar. Eu agradeço, bom dia, né? Ainda é bom dia. Eu quero agradecer a FETRAG, na pessoa da Dilma, pelo convite, e a toda a equipe aqui da produção. E para mim também é uma honra estar numa mesa em que está a Mônica, a doutora Mônica, guerreira, um excelente profissional, e a Renata, né, que eu conheço aqui desde 1920, né, Renata? Sempre guerreira, sempre ali, ó, trabalhando pra caramba. Enfim, e a Dilma, que eu já agradeci também, uma grande companheira que está sempre na batalha e está sempre nos trazendo para as agendas bacanas como essa, de conversa, de trocas, enfim.
Meu nome é Ana Cruz, né? Eu quero também saudar aqui a minha ancestralidade, um agô para todas as minhas antepassadas, para as minhas ancestrais, né? Que continue iluminando nosso caminho. E também, né, e fazer uma referência hoje, o dia de São José, que eu acho na Candomblé é Oxóssi, né? Não é Oxóssi, não, vou lembrar o nome, vou Também não conferir. tô lembrando. Mas eu acho que é Oxóssi, imagino. Mas, enfim, e sim, eu sou Ana Cruz, eu sou formada em jornalismo há muitos anos, mas eu não pratico, sabe? Eu fiquei envolvida mesmo com a questão sindical, já fui sindicalista, direção da CUT, e fiquei 23 anos na CUT, cuidando do Programa Nacional de Formação e Estadual de Formação. Sou poetisa, né? Sou poeta, né? Não gosto muito da palavra poetisa, e tenho 6 livros, e o meu objeto na literatura é Memória e Identidade Negra, né? Então, estou indo no meu 6º livro, com várias pessoas trabalhando sobre meu texto, dissertação de mestrado, tese de doutorado, mas eu não aguento mais viver de palmas acadêmicas, gente. E sou ativista da questão racial desde 1980, 79, 80. E eu sou uma mulher mineira que vim de Minas com minha família em 75 para Volta Redonda e comecei meu ativismo lá, e, enfim, inclusive ativismo racial. E estou aí na luta do cotidiano, fazendo nosso trabalho, tenho uma especialização na história da África, né? Cultura africana e afro-brasileira, e a gente está aí nessa luta permanente. A gente é ativista do partido, do sindicato, das vezes da igreja e da questão racial. E acho que a gente está em tudo, porque a nossa demanda enquanto mulheres negras, ela exige isso de nós, né? E a nossa luta é, sobretudo, para construir uma hegemonia negra nessa sociedade, né, tão racista, tão desigual, né? E aí a gente só combate as desigualdades a partir de um projeto, de uma hegemonia política mesmo, né, da negritude. E é muito interessante, acho que eu quero pontuar também nesse momento a questão da nossa luta pela questão das políticas de cotas, né, que começou lá no início dos anos 90 e que se intensificou depois de Durban, e depois a Lei 10.639, que a gente ficou anos trabalhando, grade, trabalhando toda a construção da lei na LDB, né? Eu me lembro perfeitamente, a gente em Brasília, com a Luiz Mercadante, com a professora Petronília, né, para poder fazer passar a lei, e foi muito importante, muito interessante. Embora os desdobramentos da lei nos municípios ele não acontece, porque quem tem que fazer a lei funcionar, que seja uma lei federal da LDB, é os municípios, e aí que a gente tem um nó muito grande. Então, ficamos por aqui, né? Bem-vinda. Muito obrigada por estar Eu aqui que conosco. Lohane, deixa eu só fazer uma partezinho. Hoje é dia de Xangô. Xangô, eu fui olhar aqui. E para poder, né, prestar toda a homenagem às ancestralidades, e hoje sendo uma quarta-feira. Xangô é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É só os homens de Xangô que não é, porque eles são muito traidores. Renata Soeiro, agora é sua vez. Por favor, fique à vontade de se apresentar. Muito obrigada, Lohane. Primeiramente, agradecer a FETRAF, em nome da Dilma, que sempre uma mulher que inspira, que ela está nos ambientes e sempre traz novas mulheres para que a gente esteja junta nessa luta que é uma luta difícil para o movimento sindical, que é formado majoritariamente por homens. Eu sou Renata Soeiro, atualmente sou coordenadora geral do Sindicato dos Bancários da Baixada Fluminense, sou diretora da Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, estou diretora executiva de Estudos e Planejamento da nossa querida FETRAF, que é a nossa representante do nosso sindicato no Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Então é uma honra estar aqui com vocês, né. A minha experiência é uma experiência que eu divido com vocês nesse momento e vamos, debruçar sobre vários temas relativos às mulheres nesse mês tão especial que vocês trazem aqui 3 mulheres que inspiram outras mulheres também, né. Estar aqui com uma querida Mônica doutora que nos representa em vários espaços de poder. Espaços, muitos deles que estão, geralmente ligados a homens, né. Nossa poeta querida, Ana Cruz também, que com seus livros, sempre levando a ancestralidade, levando a nossa luta das mulheres negras. Dizer que temos muito para avançar, mas na nossa categoria bancária nós avançamos muito e temos aqui várias experiências que a gente vai estar dividindo ao longo do tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês. Bom, vamos começar então. O tema de agora nós vamos abordar sobre a desigualdade salarial, vamos falar também sobre o acesso à liderança, à mulher, a força da mulher em exercer cargos de liderança. Então, para começar, eu vou começar com você, doutora Mônica Alexandre. A pergunta é a seguinte: como que você pode compartilhar com a gente a tua experiência no que diz respeito a... Você é um exemplo, e nós temos aqui vários exemplos da mulher que ela exerce um cargo de liderança. Quais são os desafios em ser mulher e exercer cargos de liderança no mercado de trabalho? Bem, todo mundo pode pensar que é uma pergunta fácil. Ela não é fácil, porque a gente tem que saber dividir cada pedacinho, né, do que você está indagando aqui. Eu vou falar um pouco de mim, não é por ser narcisista, não, mas é por ser a história de muitas mulheres, de muitas meninas, de muitas jovens negras. Isso daí porque eu tive, mesmo morando, né, a minha infância, eu fui criada numa favela e fui criada pela minha avó. A minha mãe tinha que trabalhar em 2 lugares para poder nos sustentar, porque ficou viúva quando eu ia fazer 14 anos de idade. Então, minha avó teve essa missão de educar tanto a mim quanto a minha irmã. E nisso daí a minha avó minha avó mineira, de São João del Rei, passava todo o conhecimento dela, de mulher que veio da roça. Fui criada por uma mulher da roça. Minha família é uma família matriarcal. Meu avô era vivo, mas quem mandava na casa era minha avó. Tudo era ela que resolvia. Então, Dona Antônia tinha um pulso forte, era uma mulher forte, empoderada, porque ela trabalhava lavando roupa. E ela, muito digna, sempre dizia que aquele era o trabalho dela, que ela era aquilo que ela sabia fazer. E ela contava a história das histórias lá dos nossos familiares, né? E ela sempre falava que o meu bisavô, né, ele era ex-escravizado, que ele sabia ler e escrever, então ele ajudava na questão de ajudar os escravizados à época lá em São João del Rei, de ter acesso à igreja para poder registrar os seus filhos e eles mesmos, para terem um registro. E aí vem essa coisa, vem essa construção toda, e eu fico pensando, minha avó contava isso, e aí depois eu vim trazendo na minha bagagem, né, como sendo, falei, poxa, meu bisavô era então um rábula. E eu fui ser advogada. Mas eu fui ser advogada, por que eu fui ser advogada? Eu fui ser advogada porque primeiro, vem a questão social mesmo, né? Que eu comecei na faculdade fazendo história e na época eu queria uma bolsa no CNPq. Eu não consegui essa bolsa no CNPq porque eu era negra, Exatamente. preta, uma mulher preta. Eu não consegui essa bolsa. E à época eu namorava um rapaz, que o tio dele era advogado, já famoso, e falava, Mônica, você é tão comunicativa e tal, por que você não vai fazer direito? Aí eu fui fazer direito.
E ali eu me deparei com várias situações, né, difíceis para gente, né, pretas e pobres, né, que eu digo que me fortaleceram bastante na minha construção, não só profissional como pessoal, em que eu comecei a ver que os espaços, né, principalmente no mundo jurídico, o espaço ele é extremamente masculino, só os homens têm vez, só os homens têm voz, e quando você consegue furar essa bolha, é, você é acusada de só querer o poder. E não é o poder pelo poder, a meu ver. A meu ver, eu quero poder para poder compartilhar, para poder dividir. Por que isso? Eu vou trazer a questão para questão de políticas de cotas, como a Ana Cruz diz. Eu sou uma mulher de ordem há mais ou menos 18 para 19 anos, que eu estou na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Aqui eu comecei como na Comissão da Igualdade Racial, na OAB, depois fiquei na comissão, depois eu passei para ser conselheira, fiquei como conselheira, e em 94 anos eu fui a primeira mulher a ser diretora preta na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Rio de Janeiro. Então isso daí veio por quê? Veio pela movimentação de nós mulheres pedindo a paridade, e aí nós colocamos o jabuti, as mulheres pretas, que era o quê? Além da paridade, a cota. E então, a nossa seccional é a única seccional que pratica a paridade e as cotas. Então, nós temos a paridade, 50% homens, 50% mulheres no conselho e 30% de cota para negros e negras participarem do conselho da OAB. Então, dentro dessa construção, o ex-presidente, doutor Luciano Bandeira, quem eu tenho muito carinho, muito apreço, ele me convidou a fazer parte da sua diretoria. E de lá para cá, né, aí passamos pelo processo eleitoral ano passado, eu estou ocupando agora esse cargo, que é o cargo de vice-presidente na Caixa de Assistência, que é um lugar onde eu estou muito feliz. A presidente é a minha querida amiga Paula Vergueiro, doutora Ana Tereza, que é a nossa presidente da OAB, doutora Silvia Drummond, que é a nossa vice-presidente da OAB, e fazemos as parcerias, né? Nós lutamos o tempo todo, lutamos contra a misoginia, porque os homens, dentro desses espaços de poder, quando querem nos calar, começam a gritar, falar mais grosso, a nos intimidar, e isso não me intimida. Eu passei a não ter mais medo. Eu falo mesmo o que eu penso, o que eu quero, e não é mais mimimi. Mas tudo isso você tem que ter, não é só no espaço político, mas você tem que crescer pessoalmente também. Você tem que escolher as suas batalhas. Qual a batalha que eu quero para hoje? A batalha de hoje é essa. A batalha de amanhã é aquela. E você conjugar tanto o profissional com um político é bem complicado, né? Eu sou uma mulher solteira, né? Então, sou solteira por opção, sou muito feliz de ser solteira, de eu acordar a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser. Isso é libertador, para mim é libertador, e eu também não tenho filhos. Eu tenho uma sobrinha que é como se fosse minha filha, que hoje é aniversário dela, dia de São José, minha querida e amada sobrinha, muito estudiosa, que nos dá muito orgulho. Ela não quis seguir a carreira da tia, ela faz engenharia, mas está tudo bem. Mas eu estava conversando com ela ontem sobre isso, que ela está indo para a obra propriamente dito, né, um ambiente masculino. Eu falei, vai lá que você vai conseguir. Fala mais grosso que isso. Muito bom. Vou aproveitar então o gancho, deixa ele fazer mais uma pergunta que também vou fazer para vocês, hein? Como que você consegue
equilibrar a sua vida profissional, exercendo o cargo de liderança e representatividade, com a sua vida pessoal? Olha, é uma coisa bem interessante. Lá no escritório eu tenho os meus amigos que são meus parceiros, né? Eu chamo de meninos e tal, mas eu tenho lá os advogados que eles são maravilhosos, que para mim são meus irmãos e são meus irmãos mesmo, de extrema confiança. Enfim, e eles me dão assim um suporte muito bom, muito bom. Isso é importante. E nisso eu não posso negar mesmo. Mas eu divido o meu tempo, eu consigo dividir meu tempo. Como é que eu divido o tempo? Na parte da manhã eu vou para o escritório, né? Mas antes eu tenho que ir à academia, fazer fisioterapia e tal. Aí eu vou para o escritório, né? Faço as minhas tarefas diárias e tal. E a parte da tarde eu me dedico tanto ao AB quanto a lá na CAT. Uhum. É esse tempo que eu tenho para mim, que eu tenho para mim não, que eu me dedico, e isso é sagrado. Eu me divido exatamente dessa forma. Então, a maioria dos meus compromissos, assim, de ordem, ou quando eu tenho que viajar, eu sou uma pessoa. Vou dizer aqui, mas eu acho isso uma característica minha muito bacana, que eu sou muito organizada. Então eu consigo me organizar de uma tal maneira, porque se você não consegue se organizar, você e ser ali, né? Isso daí você aprende, né? E cumprir aquilo ali, porque o que você traçou, porque se você não cumpre aquilo, fica difícil. Até mesmo eu adianto todas as minhas tarefas, eu não deixo, eu tenho uma tarefa, eu tenho um prazo, alguma coisa para poder entregar na sexta-feira, mas já está pronto, já está protocolizado, entendeu? Então, eu não tenho esse tipo de não tenho muito, né, não vou dizer um imprevisto e tal, mas acontece, mas eu tento me programar para que não tenha essa esse esse tipo de Sim. problema, né, para que acarrete, que eu traga mais tarefas para os meus outros colegas que abraçaram outras tarefas minhas para eu poder ficar liberada na parte da tarde. Então, a gente tem que ter consciência disso. E a vida pessoal, eu tento ter uma vida pessoal normal, final de semana, de sair, eu gosto muito de ir para restaurantes, de conhecer restaurantes. Adoro, Marina, eu sou ariana. Gostamos muito. Eu sou muito Fê. boa de garfo, enfim, tem algumas exposições, e quando eu posso dar uma fugida, final de semana, assim, não prolongado, mas pegar uma sexta-feira, de dar um passeio Também gostamos. para ir para a Passear região também. serrana, então. Importante. E a gente continua trabalhando, porque depois que houve o advento do celular, você não tem como mais, entendeu? Dizer: "Ah, eu vou trabalhar de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até às 18, vou atender o telefone, vou atender o", não, com o celular esquece isso. E a gente tem que saber administrar, porque quando a gente faz as coisas quando a gente gosta, quando a gente tem prazer, Sim. eu tenho muito prazer no que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, porque eu penso que nesses lugares que eu estou hoje, eu tenho que dar, uma resposta, não é bem a palavra, mas tenho que o sentido da minha vida é poder mostrar para essas mulheres, para essas jovens, para essas meninas, que nós podemos e devemos estar em todos os espaços que nós quisermos. Muito bom, parabéns. Agora, Ana, com você, Ana Cruz. A pergunta é, eu vou fazer a mesma pergunta aqui para ela, tá? Conta pra gente, eu quero saber de você. Conta pra gente como é que foi também a sua carreira, a sua construção, para você chegar onde você chegou, também exercendo ali uma função de liderança. Conta primeiro pra gente um pouquinho sobre você. então, eu iniciei falando, eu sou uma mineira,
E eu vim de Minas, claro, se eu sou mineiro, eu vim de Minas. Vim de uma cidade chamada Visconde de Rio Branco, e nós tínhamos um sítio, e meu pai tem um sítio com tudo, né? Umas vaquinhas, umas cabras, enfim. Uma vida bem tranquila, bem. Estudava numa escola rural muito boa. E porque na minha região tinha uma usina de cana-de-açúcar, a segunda usina, terceira maior produção. Visconde de Rio Branco era a terceira maior produção de açúcar, né? E aí essa usina, durante o período militar, durante a ditadura, ela faliu. E meu pai era o mecânico dessa usina. Então a nossa vida mudou, virou de cabeça para baixo e nós viemos em 75 para Volta Redonda. Eu acho que eu tinha uns 12 anos por aí. Mas nessa a época eu já tinha ganhado lá em Minas um concurso de redação sobre a cidade, que publicaram no jornal e etc e tal. Então o meu início de ativismo, ele começa em Volta Redonda e nos idos de 79, né, na abertura, eu comecei com um ativismo dentro da igreja. Depois eu fui, porque era uma área de segurança nacional, e a gente tinha um bispo progressistas, e já se dava naquele momento também toda a construção da esquerda, né, com alguns eventos que ainda acontecia mesmo antes da anistia, que acontecia em Belo Horizonte, BH, acontecia em Vitória, né, que era chamada ANAMPS, Articulação de Movimentos Sociais. E eu estava muito ali porque eu tinha uma tristeza, porque eu não estava mais em Minas, né, onde você tem seu chão, o seu umbigo. É muito, muito louca essa história de você da imigração. É muito pesado, que aí você sai de uma cidade que você tem toda uma cultura, né, e vem para um lugar que, embora a Volta Redonda fosse filho de mineiro ou mineiro, mas a gente vem para a periferia. A gente não está mais no centro das informações como a gente estava em Minas, né? Então foi um pouco um choque para nós. E eu inicio nisso, eu inicio mais ou menos assim, sabe? E aí eu já começo lá nos idos de 80, conheço Lélia, já começa a atividade com o movimento negro. Fui trabalhar na Montreal depois, né? E tem uma coisa que eu não falo muito, mas eu tive que aumentar a minha idade, que a CSN tinha um tal de poder entrar com 21 anos, mulheres, e 18 meninas, não tinha essa coisa da. Mas enfim, isso é um capítulo à parte que depois que quase eu apanhei por conta disso. E aí é muito engraçado que a gente vai começando a entender a história do racismo, porque quem me levou foi um amigo meu que era militante da comunidade eclesiástica de base. E ele falou que era um movimento progressista da Igreja Católica. E aí ele falou assim: olha, você pode trabalhar na Montreal, porque na época Montreal estava construindo o terceiro alto forno de, de laminação a frio. E tinha muitas mulheres no campo da CSN, trabalhando nessa empreiteira. Aí ele falou: olha, você vai e diz. Acho que eu tinha uns 16 anos, ele falou: você vai e diz que você, vou dizer que você é minha empregada. Olha só a história do racismo, que você é minha empregada e que está sem registro. E era assim mesmo, né? Que o quanto de meninas que vinham do interior de Minas, de Espírito Santo, que vinha trabalhar como escravas, né? Na verdade, era um trabalho semi-escravo, né? Que eu vou criar como se fosse minha filha, era muito. Então o juiz nem perguntou se era verdade ou não. Depois meu pai queria colocar ele na cadeia. Mas enfim, foi aí que começou a história da minha história de militância. E daí eu fui trabalhar, e aí essa coisa para mim ficou muito, muito evidente, a história da desigualdade das mulheres e das mulheres negras, como era um serviço no empreiteiro, e normalmente as empreiteiras, ainda que fosse uma empreiteira bacana como era Montreal, tinha muitas empreiteiras, mas quem era mão de obra? A maioria eram as mulheres, que ficava lá trabalhando na área dos cabos, né, que era todo o serviço de comunicação que estava sendo instalado na laminação a frio do terceiro alto forno. Era uma mulherada, em sua grande maioria, eram mulheres negras, né, que nunca saía. No máximo que essas mulheres negras, embora se tornassem eletricistas de força e controle, elas não saíam da condição de meio oficial, que era a categoria que tinha. Não saía disso ali. Então, isso me chamou muita atenção no mercado de trabalho, né? Como é que as mulheres, elas continuavam sendo tratadas, sobretudo as mulheres negras, porque as mulheres de escritório tinham outro salário, e que a formação às vezes nem era tão diferente assim. Então, assim, a minha constatação, além do discurso,
foi uma coisa na prática mesmo. Depois eu fui como sindicalista. Então, assim, depois eu estava numa condição de sindicalista, enfim, toda essa trajetória, fui trabalhar em outros lugares. Mas o que eu pude perceber é o seguinte: os desafios para nós enquanto mulheres, eles são enormes. Primeiro que a maioria das mulheres que estão no mercado de trabalho, elas custa compreender, hoje talvez menos, né, Renata? É que hoje eu não estou. Elas custam entender que elas têm que fazer parte daquela pauta, se não militante, eu acho que não é por aí, mas entender essa dinâmica do machismo, né? E elas compram de antemão uma ideia de antifeministas, né? Que as feministas não gostam de homem, que as feministas são chatas, que fica pregando o aborto o tempo inteiro. Então, e você custa ganhar uma mulher por essa pauta, né? Só de lutar pelos direitos, né? E você custa ganhar muito essas mulheres. Eu lembro que a gente fazia articulação, que eu fui depois ser candidata para o Sindicato da Construção Civil, que a Montreal era uma empresa da construção civil, embora não fosse de obras, mas era da construção civil. Todas as empreiteiras na CSN, com exceção da FEM, que acabou, que era a subsidiária, eram empresas da construção civil. E aí você não conseguia trazer as mulheres para os movimentos, para as lutas sindicais, você não conseguia trazê-las. E era muito interessante, a gente contava muito com as mulheres de onde? Que estavam nos movimentos de mulheres, de clube de mães, que não existia ainda. Tinha as feministas da cidade, né? Mas que eram mais professoras, etc e tal, mas tinha também os clubes de mães, os grupos de empregados domésticos. Essas estavam mais presentes porque estavam ali no debate mais permanente. Então, assim, esse enfrentamento para nós, da relação de poder das mulheres com dificuldade de acesso ao poder, do homem que fala alto, ele é muito. Os homens apostam muito, esses homens misóginos, machistas, eles apostam muito nessa não militância e fica o tempo todo nessa não militância, eu não diria, mas dessa não consciência sobre a questão de ser mulher e sobre a questão que é uma ameaça, né? Porque as mulheres normalmente já são muito mais qualificadas, né? Estão mais atentas ali, mas está sempre sendo esses ataques, além de ser uma coisa do machismo, ele também é uma forma de você não conseguir avançar no seu posto de trabalho, né? Porque você não pode ser mais do que ele, né? Saber mais do que eles. Então você fica o tempo todo, eu acho que fica o tempo todo numa corda bamba, no sentido de você estar sempre muito pressionada. As mulheres no mercado de trabalho, elas ainda continuam muito pressionadas por esse comportamento, embora ele tenha mudado. Porque não tem isso um pouco que eu acabei de falar, falta também essa questão da consciência, né? Da sua construção enquanto mulher. Né? Tem uma frase da Simone Beauvoir que é muito interessante, que ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, essa construção de tornar-se mulher é muito difícil na sociedade no geral, mas também, embora nós tenhamos avanços, mas também no local de trabalho. Você vai ter ali alguns desses, você vê quantas mulheres tem dentro da Petrobras, quantas mulheres tem nos bancários, né? E quantas mulheres efetivamente participam. Não é porque o sindicato não faz, porque essa consciência custa chegar e por mais que as nossas entidades, elas tenham um trabalho efetivo de organização, né, Mônica? Mas você tem a força do machismo da sociedade que ainda continua sendo mais forte. Essa hegemonia a gente não conseguiu ainda, né, desconstruir, né, desse pensamento. E as mulheres têm muito medo do julgamento dos homens, né? Porque elas sabem que eles têm maioria, né, dentro desses espaços, no sentido do espaço do poder, e que ela pode perder o emprego, ela pode ser rebaixada. Então, acho que é um desafio que nós enfrentamos. E as mulheres negras, nesse contexto, a gente nem fala, né? Porque elas só estão lá
não podem mesmo abrir a boca, tem que, às vezes, ainda vai contar com o racismo da mulher branca que tem o poder, né? Então, e tem outras mulheres negras também no espaço de poder muito machista com as outras mulheres, mas isso elas não é uma hegemonia aí dentro, então elas faz papel de boba aí dentro, de burras. Então, eu acho que a minha visão, e pela experiência que eu tenho, é que eu estou falando que elas faz papel de burra porque elas não têm, está reproduzindo uma coisa que elas são por elas, oprimidas por elas, pelos bancos. Então, assim, eu acho que nós temos esse desafio, eu penso que nós temos esse desafio pela frente, né, de buscar um caminho de como que você consegue trabalhar a questão de gênero e de raça e nesses espaços que é majoritariamente feminino, mas que os homens é que dominam, né? Ainda que você tenha lei, que você tenha proporcionalidade, mas na, ideologicamente, né, você pode ter às vezes a quantidade, mas eles estão ali fazendo ideologicamente a pressão deles enquanto masculino. E achei isso, né? É isso aí. É. E engraçado que nós somos a maioria no Brasil, né? Então nós somos. E aí, com relação à minha vida pessoal, não, Agora eu vou te perguntar. É bom que você já se adiantou, porque é justamente isso que eu ia te perguntar. Você não vai ficar dessa. Conta pra gente, então, como é que você consegue conciliar sua vida profissional gente, com a sua vida pessoal? eu tenho uma jornada muito complicada. Eu tive um problema de saúde, eu tive um câncer muito violento de mama, retirei a mama, ainda estou em tratamento. Mas aí é o seguinte, eu estou mais reduzida agora na jornada pessoal. Que eu sempre fui muito ao cinema, final do dia, sempre de quarta até quinta, que sexta já era mais caro, né? Porque eu gosto muito de cinema. E também visitar alguns amigos e fazer coisa final de semana, de reuniões, porque eu faço muita reunião com a questão de mulheres, a questão do movimento negro, que está dentro da minha pauta pessoal, eu não consigo separar, sabe? Porque depois você tem o lazer, etc. Eu não consigo separar. Mas eu tenho uma dinâmica de trabalho muito grande, porque escrever é muito difícil, né? Sabe, é muito difícil. Quando você não faz batatinha quando nasce, tudo bem, mas assim, escrever, você senta de manhã, 7 horas da manhã que eu levanto, eu sou uma mulher que levanta cedo, e eu fiquei muito sem produzir, porque quando você está doente, você não produz nada, né? Você fica envolvido ali. E aí eu estava observando, porque eu sento 7 horas da manhã, e olho para aquela folha em branco e sei o tema, mas até você, sabe, a inspiração vem, mas depois a transpiração É isso aí, é a parte de colocar no papel. e aí, para mim, é um desafio, sabe? Essa coisa mesmo. E aí você tem que pensar o seguinte: eu tenho que comer uma certa hora, eu tenho que comer na hora certa. E aí você tem que preparar a comida. Então eu fico. Mas assim, eu faço muito as coisas que eu gosto e tenho mesmo esse desafio nesse exato momento, é de que tá ali centrada, mesmo sendo uma coisa que eu gosto, é uma coisa muito pesada, assim, não no sentido de, ai, não. Mas eu sempre brinco muito com a Conceição Evaristo, que a Conceição é muito minha amiga, e eu falo assim, a Conceição que me colocou nessa furada, porque quando eu lancei meu livro meu primeiro livro em 1995, 96, eu já conhecia a Conceição, porque a Conceição escrevia, mas eu não tinha muita intimidade, porque ela não era orgânica do movimento negro, de mulheres negras, né? Enfim. Estava lá cuidando da vida dela, da filha, que ela tem uma filha especial, a Iná. Quando a Conceição recebeu meu livro, o lançamento foi no Museu da República, as pessoas ficaram encantadas com o trabalho. Eu falei assim, meu Deus. Quando ela recebeu meu livro de presente, e ela ficou, nossa, porque tinha já um grupo de escritoras negras aqui no Quilombo hoje, né? Era uma reunião, é um grupo de escritores negros que começou lá nos idos dos anos 80. E eu nem conhecia Quilombo hoje. E aí, meu Deus do céu, quando a Conceição veio falar, começou a fazer trabalho com o meu livro, eu fiquei numa saia justa, porque você fazer um primeiro livro, quando ele é considerado muito bom, o segundo não sai, porque você perde um pouco a sua liberdade. Mas depois eu peguei o gancho novamente. Então é isso. É um pouco minha jornada, sabe? Não, assim, e eu estou um pouco devagar ainda não engrenei, assim, mas eu tenho muito prazer pelo meu trabalho. Eu acho que é um trabalho coletivo, de uma certa forma, né? A gente só chega com a ajuda dos companheiros, dos amigos, porque a mídia continua não dando espaço para nós, a mídia continua
numa política da cota de um, né? Agora, sobretudo, muito mais ainda, porque 2006, na época da nossa luta pela política de cotas, foi uma briga. Você teve lá o Caetano Veloso, a Lígia, aquela daquela que hoje virou uma antirracista, e tudo passa por ela, daquela editora, vou lembrar, Schwartz, Lígia Schwartz. Ah, tá. Sim, sim, E sim. ela foi literalmente, eles assinaram, você vai lá É buscar. Lília. Lília Schwartz. Eles assinaram um manifesto, vários intelectuais, junto com a Ali Camel, contra a política de cotas. Depois, e aí Caetano Veloso, e hoje está todo mundo caladinho, né? O Ali Camel, enquanto pôde, ele arrebentou a gente, né? Como a gente conseguiu furar a bolha de uma certa forma, a gente colocou a negritude, que às vezes não dá nem muito retorno, né? Porque a gente tem um debate para fazer com relação a isso e a gente conversa outra hora. Porque a gente não tem retorno, a gente tem uma juventude que fez doutorado, que fez tudo à base da política de cotas, Mas não reconhece. mas não tem retorno. Eles querem Isso estar é aqui, na grande mídia. verdade. Isso é E aí é verdade. complicado porque você não consegue construir a tal hegemonia política que a gente precisa. Mas isso também é um pouco culpa não, um pouco de responsabilidade, porque na grade o Henrique Cunha foi reitor da Universidade do Cariri, e a especialidade dele era matemática. E ele dizia, no encontro que nós fizemos no PENES, o PENES é um curso de pós-graduação em História da África, que a professora Yolanda coordenava, e ainda coordena, na UF. Eu fiz essa pós-graduação. E ele falava assim, tinha um seminário antes de começar o curso de pós-graduação, um seminário nacional. Ele falava, olha, a gente tem que tomar cuidado que essa negrada está entrando preta na universidade e está saindo branca com a mentalidade de emergentes. E é muito complicado, porque o retorno, a gente tem que ter na grade da universidade o debate de gênero e de raça. Agora que a Yolanda conseguiu colocar, ano retrasado, na grade da graduação da pedagogia, não foi e do mestrado que ela orienta e no doutorado, mas o resto da universidade não tem. Então é muito complicado você não ter. E aí, só para fechar mesmo, que eu acho que eu estou falando demais, né? E, e eu acho muito importante, porque a gente às vezes tem muita dificuldade, o próprio movimento negro, entender, ter essa visão de que a gente está perdendo o debate político da questão racial para a mídia. Porque a mídia falou, essa gente não tem jeito, eles não morrem. Eles meteram o pé na porta, entraram, estão aí, estão fazendo, então o que a gente tem que fazer? Jogar só o discurso do identitarismo. Então você não vê preto na mídia falando sobre ocupação política dos espaços, não é isso? Falando falando mais seriamente sobre o assassinato da juventude negra, a violência contra as mulheres negras. É só eu cheguei. Cheguei onde? Eu não quero chegar na mídia, eu quero chegar no poder, né? E não falar na política, não falar de ocupar o espaço dos parlamentares, não fala. Então isso é muito difícil, né? A gente Eu acho muito sei difícil. aqui. Eu só vou fazer dois adendos aqui, que eu estava anotando aqui, que é o seguinte, né? O negro, né? Eu vou colocar assim, nós negros, quando ascendemos, né? Socialmente e financeiramente, a gente se torna o preto único. Aí vem, se torna o preto único. Como é que você vai fazer com essa pretitude? Porque nesse espaço você é o único preto. Todo mundo é branco. Você é o único preto ou a única preta. Você tem que trabalhar com os aliados. Aí é que a gente faz o quilombo, né? Inverso, porque você vai trabalhar com os brancos. Como é que você vai trabalhar determinadas políticas públicas? Por isso é que eu acho muito, 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 muito necessário que tenhamos outros negros, outras negras, outros pretos, outras pretas, para poder trabalhar e ocupar esses espaços. Porque na ordem demorou 94 anos. Lá o escritório onde eu sou sócia, não sou sócia cotinha, sou sócia de verdade, eu gosto de enfatizar isso, né? Que eu sou uma mulher que hoje eu tenho meus imóveis, eu tenho meu carro, eu viajo, entendeu? Então eu tenho outra vida que eu gostaria
imensamente que a maioria das advogadas, eu vou dizer pela minha categoria, né, que as minhas amigas advogadas também tivessem a mesma oportunidade, entendeu? Mas ali eu trabalhei demais. Eu fiquei dias sem dormir, ninguém quer saber. Ninguém sabe da Eu sua trajetória. tenho quase 30 anos de advocacia e todo mundo, como é que a Mônica chegou lá? Cheguei lá Só Deus sabe como É. você chegou, né? entendeu? Então a gente tem que. Eu só vou fazer para você passar a palavra para ela. Aí tem a questão do preto único, que as pessoas têm. Nós temos que aprender a ter a consciência coletiva. A primeira coisa que eu fiz lá na ordem foi trazer as mulheres negras para a escrita, porque todo mundo acha que nós não sabemos ler nem escrever, não termos o raciocínio jurídico perfeito. Aí eu trouxe as mulheres para escrever, trazendo Carolina Maria de Jesus para o direito, que eu tive a oportunidade de estar com a querida Conceição Evaristo à mesa. Enfim, foi um evento Foi muito bonito. maravilhoso, aquele auditório lotado de gente preta. E ali eu vi a importância do lugar em que nós ocupamos e que nós devemos reproduzir. Aí é por isso que eu estou dizendo da gente não ser a preta única. Você tem que trabalhar sempre com um coletivo. É no coletivo, no Fórum de Mulheres Negras, que eu sempre estou atuando, é no coletivo menor, com menos visibilidade, mas você está ali atuando também, que é para trazer, porque a Ana Cruz é um exemplo, a Renata é um exemplo, eu sou um exemplo, Exatamente. e nós temos a responsabilidade social de trazer essa turma, entendeu? Para poder pensar coletivamente, porque pensar individualmente é fácil. Coletivamente é que nós nos tornamos elementos transformadores. Desculpa aí. Nada. Eu só- Foi super. Agregou. Só um adendozinho, eu quero colocar aqui uma coisa muito interessante que a Conceição está cansada de falar. Eu não cheguei aqui sozinha e ela fala, não suporto agora, parece que não tem mais escritora negra no Brasil, só tem eu. E aí a gente sabe, porque elas chamam para tudo, né? E aí é muito interessante que a Conceição só conseguiu ocupar esse espaço. A Conceição já era traduzida desde os anos 90 nos Estados Unidos, e trabalhando, estudando, fazendo mestrado dela na PUC. E Conceição ganhou o prêmio Jabuti. E Conceição não aparecia na mídia, sabe? E aí nós fomos para Paraty, na Flip. E aí as intelectuais negras chegou lá e fez um barraco, né, assim, e chamamos a Flip de Arraiá da Branquitude. Ali a gente conseguiu colocar a Conceição foi um escândalo, né, saiu no jornal, 2016. E aí a Conceição ocupou o espaço do Itaú Cultural, e aí começaram a vir enxergar a Conceição. Mas era um absurdo, sabe? E agora só enxerga a Conceição, né? E aí a Conceição fala assim, gente, mas tem mais gente. Mais pessoas, tem mais escritoras negras, mas não chamam, porque eu não posso. Essa mentalidade do capitalismo, ela se mantém, do racismo e do capitalismo que estão juntos. Eu não posso empoderar mais ninguém, senão essa criolada vai ascender e vai tomar o país na mão, que eles são 54% da população. É por isso que eu falo na hegemonia política negra. E eu penso o seguinte, é uma realidade. Dentro do seu espaço de trabalho, às vezes não dá para se fazer a batalha, mas você vai para a rua fazer. Por isso que eu cobro que essa juventude, que estão essas pessoas, estão se achando empoderadas e não vai para a rua fazer disputa política, sabe? E complica a nossa ascensão ao poder. Então, Muito bom. Não, vocês arrasaram. Agora, Renata Soeiro, me conta. Depois dessa, Não é? essa explanação, A gente fica quietinha. Você tá rezando. eu não Falei, tema. vou ficar aqui quietinha, deixa elas falarem, porque é vocês que são os protagonistas aqui, né? Poderosa. Renata, conta pra gente, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, exercendo cargos de liderança, né, representação. Fala pra gente um pouquinho da sua história profissional, da sua carreira, e depois, então, já vou aproveitar e correlaciona. Como é a tua rotina? Como que é a tua rotina? Como você equilibra a tua vida profissional e a tua vida pessoal? Fica à vontade. Tá ótimo.
Então, eu comecei a minha vida profissional, a minha jornada, eu começo a dizer que a minha primeira experiência profissional foi fritando hambúrguer no McDonald's. Que chique. Você imagina, eu, uma menina que meu pai, minha mãe branca, inteligentíssima, meu pai negro, que pediu para minha mãe deixar o trabalho para cuidar só dos filhos. E minha mãe fez isso brilhantemente. Minha mãe pegava o salário do meu pai todinho do mês e administrava. Então, eu sou formada em administração de empresas, inspirada na organização da casa, que minha mãe sempre deu um exemplo para gente, né? Então, meu primeiro emprego no McDonald's foi no hambúrguer, mas eu me queimava toda, não dava certo com aquilo, e o pessoal dizia, pô, mas ela fala bem, ela conversa bem, vamos botar ela lá na frente que ela vai ajudar a gente a vender hambúrguer. Aí eu, então tá bom, né, eu vou lá. Quando me botaram lá na frente com a pranchetinha para vender, tinha que vender não sei quantos Big Mac, eu, opa, batia todos os recordes. Então, dali eu vi que meu tino era para ser vendedora, era uma pessoa que eu tinha essa liderança com os colegas. Eu já fui na faculdade, sou formada em administração de empresas, como eu falei, pela Unigran Rio, e sou pós-graduada em marketing estratégico na Cândido Mendes, né? Então, eu tenho essa coisa de leonina, de gostar um pouquinho de aparecer, de dar Ares, Ares. Acho gêmeos, Entendeu? Eu falo, adora falar, adora voar. Então, se der confiança, a gente vai até amanhã de manhã. Você vê as meninas aqui, né? Então, minha experiência no ramo financeiro foi quando eu comecei como estagiária na Caixa Econômica Federal. Também vendia pra caramba aqueles produtos do banco. O pessoal já ia me atender, eu ia bonitinho, arrumadinho. O pessoal já ia, achava que eu era gerente do banco. Não, eu quero falar com aquela menina ali que ela que vai me atender. E as gerentes ficavam tudo olhando, falando, caramba, eu quero falar com ela. Então, foi estagiária na Caixa Econômica. Depois fui estagiária no Banco do Brasil. Foi quando eu fiz a prova para o Banco HSBC, era um banco internacional, estava chegando há pouco tempo. Quando eu entrei no banco, tinha acabado de entrar no Brasil, um banco que, para vocês terem ideia, tratava a gente de uma forma subdesenvolvido, como país desenvolvido, que eles deram uma cartilinha para gente, que as regras eram assim, ó, pentear cabelo, escovar o dente. Vocês imaginam um banco estrangeiro, tá? Que as regras da casa eram essas, só podia usar roupa preta, vermelha e azul, não poderia ir colorida. Se fosse com roupa colorida, você tinha que voltar, estampada, nem pensar. Então eram regras bem firmes. E para você ascender nesse mundo corporativo, quando eu já entrei no banco como escriturária, e como escriturária também com esse tino meu de vendas, de conversar com as pessoas e gostar de ouvir. Sou excelente ouvinte, adoro ouvir, porque todos os dias a gente aprende, né? Como agora com essas mulheres poderosas. Todos os dias a gente aprende. Então, eu aprendia rápido, aprendia bem. Então, para vocês terem ideia, em 3 anos de banco, eu fui promovida a gerente. Nunca fui caixa no banco, nunca tive outro cargo que não fosse de gerência. Agora, ser gerente num ambiente jovem, eu era uma menina jovem, eu tinha 26 anos. Hoje eu estou fazendo, em julho faço 29 anos de banco. Então, vocês vejam, hoje, há uns 6 anos atrás, a instituição foi comprada pelo Banco Bradesco, um banco que realmente tem uma representatividade, de ver bastante mulheres. Hoje, no ramo financeiro, nós somos aproximadamente 50%, nos cargos de gerência, 3%. Isso tudo é fruto de uma luta muito grande, né? Na minha trajetória, romper essas barreiras sempre foi um desafio. Eu entrei para o Sindicato dos Bancários da Baixada Fluminense. Eu tinha aproximadamente 3 anos e meio de banco. Vocês vejam, eu tinha acabado de ser promovida a gerente e eu tinha um sonho. E a pessoa perguntava, qual é o seu sonho, Renata? Um dia eu quero ser diretora do banco. Olha, uma menina nova achava que para mim o sonho era ser diretora do banco. Não demorou muito para eu ver que meu lugar era do lado dos bancários, não do lado dos banqueiros, né? Porque eu entendia que eu, com pouco tempo de banco, eu já brigava pelo direito dos colegas. Eu via uma menina que não tinha direito aos seus 15 minutos de almoço, eu ia lá, discutia com a gerente. Eu via um colega que não deixavam ele trabalhar, que tinha um filho especial, quando ele se atrasava um pouquinho, mandavam ele entrar, eu ia lá e me metia. Aí um dia a gerente administrativo falou para mim, Renata, por que você se mete com todo mundo, Renata? Você não tem nada a ver com a vida dos outros. Então, eu acho que isso é formação, tá dentro da gente, é caráter. Eu fui formada assim. Eu tive um pai, tenho ainda meu pai, um querido, tem 91 anos, mora no interior de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Minha mãe faleceu aos 54 anos de câncer e meu pai hoje tem 91 anos. Minha inspiração, meu pai e minha mãe,
Eles que me formaram e minha mãe sempre disse, desde pequena para mim: minha filha, quero você na escola, quero que você se forme na academia, quero que você seja a liderança que você sempre sonhou ser. Desde pequenininha eu adorava o microfone. Nas festinhas eu pegava o microfone, ficava lá dançando e cantando e liderando o povo, minha mãe. Minha filha, eu não quero você, larga a louça. Minha mãe nunca deixou eu lavar uma louça. Vocês acreditam nisso? Minha mãe branca, linda, maravilhosa, dizia: minha filha, pretinha, não vai lavar a louça, não vai lavar banheiro, não vai lavar a roupa. Eu faço isso para você. A instrução transforma, minha filha. Eu quero que você estude e você vai ser exemplo para várias colegas suas e para várias amigas suas. Vai nesse caminho, trilha na instrução e no estudo. E assim eu fiz. Todos os lugares que eu passei, comecei no Sindicato dos Bancários, como eu disse, lá fui tesoureira, lá fui secretária-geral, até alcançar agora a coordenação geral, onde eu tenho outros 2 colegas muito bacanas, o Pedro e o Laércio, o Zé Laércio, que também são coordenadores gerais, que também me dão maior força, todas as ideias de vanguarda que eu tenho, eles prontamente me apoiam. Eu tenho o Sindicato dos Bancários, que fica na sede em Duque de Caxias, mas nós representamos os bancários de toda a Baixada Fluminense, uma região que, para os que não conhecem, é uma região mais simples, fica na Baixada, uma região mais humilde, onde os trabalhadores e os clientes precisam de uma atenção especial e nossos colegas bancários dão sangue para atender bem esses clientes. E com a tecnologia estamos vendo aí que os bancos estão avançando para o caminho de diminuir os postos de trabalho, fechando agências e reduzindo postos de trabalho. Então, dizer para vocês que ser mulher desse meio não é fácil. Hoje, mulheres em cargo de gerência somos 53% nos bancos, mas mulheres negras não somos nem 8%. E salário, falando de salário, as mulheres ganham apenas 80% do salário dos homens. As mulheres negras ganham 50% do salário dos homens brancos. Então, é difícil para a gente falar sobre mulheres sem ter o recorte racial, porque as mulheres, elas sofrem, tá? Sofrem assédio sexual nos bancos, assédio moral, vocês veem a diferença no atendimento, porém as mulheres negras sofrem um pouco mais. Sempre estamos nos cargos onde estamos mais escondidas, onde estamos mais ali atrás do balcão, dificilmente nos cargos de ponta. Vocês podem dar o exemplo aqui, quantas mulheres negras vocês veem na gerência dos bancos? Capaz de vocês nem lembrarem ou contar no dedo. Então, vocês vejam a nossa dificuldade. Atravessar esse sistema não é fácil, é uma conquista diária. Temos que estar sempre nos reinventando. E eu sou uma pessoa também que foi diretora de formação, então, como minha mãe sempre me inspirou, o estudo abre portas. Então, através da formação política, formação sindical, eu também inspiro colegas, homens também, a cercar fileiras nessa luta em defesa das mulheres, principalmente as mulheres bancárias. Nós conquistamos muita coisa, as mulheres bancárias, tá? Nossa direção nacional, nós temos a Confederação Nacional, nossa, que hoje a representante é a Juvândia Moreira, e tem a Ivone também, que faz parte do Comando Nacional, a primeira mulher negra, presidente do sindicato dela. Eu sou a primeira mulher negra, coordenadora do Sindicato de Bancários da Baixada Fluminense, também, que eu tenho muito orgulho. Vocês veem, a Baixada Fluminense predominantemente na Baixada são formados por negros, e nos bancos não temos tantos negros assim. Então, a batalha é profissionalmente e também na vida pessoal. Já entrando na vida pessoal, eu sou mais objetiva. Olha, pessoal, graças a Deus eu tenho a sorte de estar com um companheiro que é oriundo do movimento sindical. Meu companheiro é da Caixa Econômica Federal, ex-dirigente da FETRAF, ao qual eu tenho muito orgulho, né? E ele me inspira, me apoia. Eu viajo bastante, eu represento a minha entidade em vários lugares, e ele fica, vai lá, meu amor, eu sei, você gosta. Eu falo, meu amor, eu amo o que eu faço. Vai para todos os homens. Vamos viajar final de semana, pra gente também, independente de homem. Eu quero viajar, vou reunir as minhas amigas, passar o final de semana, vou a Dubai, né?
A gente pode até organizar nossa viagem, eu acho. Quando você tem companheiro que te apoia, Só vamos, já estamos aqui. quando você tem um companheiro que te apoia, você consegue ir mais longe. Porque não é fácil. Porque também existe a solidão da mulher negra. Exatamente. Tá? Vou Exatamente. tocar aqui. Eu estou há 14 anos com um companheiro incrível que me compreende, mas quantas de nós não tem um companheiro que compreende assim, né? Hoje a gente consegue ter uma vida confortável, fruto de todos nós dois construindo isso juntos e apoiando, mas a solidão da mulher negra é algo que tem que ser falado também. Optei em não ser mãe, não tenho filhos, dediquei a minha vida ao profissional e é algo que tenho consciência e tô bem com isso, né? A sociedade cobra, porque as mulheres quando casam precisam ter filhos, quando tem filho precisa casar, ter neto, então assim, eu tô bem com isso. Eu saio bastante, curto a minha vida e sou muito feliz assim. Muito bom, muito bom. E então, aproveitando também, eu não falei, mas eu sou uma mulher casada, não tenho filhos, mas eu gostei muito dessa parte da viagem, porque, por incrível que pareça, ano passado eu fui pro Chile com a minha amiga. Eu falei, ó, eu vou viajar com a minha amiga, e isso é certo. Eu amo viajar também, e gosto muito de restaurantes. Comer é muito importante para nós. É muito incomum. Mas isso de viajar, de você ter o seu momento como mulher, de você ter o seu momento com as suas amigas, isso é muito importante. Acho Olha, que ter. eu vou dizer assim, não é nem exemplo, mas foi o que aconteceu comigo no final do ano. O meu companheiro não mora aqui no Rio de Janeiro, ele mora em Sergipe, em Aracaju. E aí, eu estava muito cansada, vindo do processo eleitoral e tal. Aí ele, Mônica, vem passar o final de ano aqui. Aí eu fui adiando, minha mãe ficou doente, não sei o que, aí os problemas pessoais vêm. Aí eu fui elencando, acabei não indo. E aí eu tenho duas amigas que são do movimento social, uma é a Neide Prado, que é da CUT, que é a secretária No PT. ah, PT. do PT, Secretária de Combate ao Racismo. de combate ao racismo, e a professora Glória Ramos, que é lá da UERJ, que também é. Direção da CUT. Fomos lindas, Ah, que maravilhosas, douradas. isso aí. Compramos a roupa dourada, compramos um ingresso para uma festa fechada e fomos para esse réveillon maravilhoso e inesquecível. E agora nós estamos aqui construindo a nossa viagem, entendeu? No final do ano, que também vamos viajar. Nós também, Mônica. Nós já estamos, certeza. É a Dilma, a Ana e a Renata, estamos. Pode dar. Obrigada. É muito importante. E eu vi isso assim, nós parecíamos as adolescentes. Nós fomos comprar lace juntas, nós fomos comprar roupas juntas, Adoro. e foi um lazer, uma coisa. Depois fomos almoçar, Sim. claro, Antes, e beber alguma coisa, Claro. claro. Para relaxar. Mas foi uma coisa tão maravilhosa, tão especial. Falei, gente, quanto tempo eu não faço isso? E me lembrou demais a minha juventude, a minha meninice, em que nós trocávamos roupas, né? Nós trocávamos roupas e tal. E pegando o gancho, que a Renata falou, que a minha avó também, eu era aquela menina adestrada para poder estudar, que eu aprendi a ler sozinha muito cedo, e então minha avó não deixava eu também, eu não lavava roupa, eu não cuidava de casa, eu não fazia nada, nada não, era só estudar, só estudar. Eu falo, meu Deus, como é que pode? E daí é que vem a disciplina. Eu tinha hora eu chegava do colégio, eu almoçava, eu não esqueço o cardápio, que era bolo, pão era muito caro, então minha avó fazia bolo, chá de erva doce, de erva cidreira, era isso. Aí eu estudava, eu chegava do colégio, almoçava, eu era obrigada a dormir, aí eu dormia até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eu acordava, eu ia fazer o dever de casa, eu ia estudar até as 17,
17h30. Por isso é organizada demais. É horrível Já isso. teve Sou chata. uma escola em casa. Tive uma escola em casa, mas e aí Bom. nessa questão, né, de mudando um pouco o polo para o outro, Eu quero até aproveitar, então, porque eu já ia fazer uma pergunta para você. Então, vamos aproveitar o gancho sim, para a gente falar agora, mudando de um assunto que é maravilhoso, que eu adorei esse tema aqui, né? Quando diz respeito a nossa independência. Agora eu vou falar passar por um tema que é mais complicado, é mais delicado, que é a desigualdade salarial. Fala pra gente, olha, por que acontece? Só antes só brifar. A gente sabe que a realidade, isso é uma realidade aqui no Brasil ainda, quanto à questão da desigualdade salarial. Isso a gente encontra não só no setor bancário, mas em todos os outros setores, no mercado de trabalho brasileiro. Para você ter uma noção, para você, público que também está nos assistindo, é em torno de 20 a 30% a menos que nós mulheres recebendo, isso exercendo a mesma função. Eu digo porque eu também já passei por isso. Exercer a mesma função, com as mesmas atividades, o mesmo escopo de serviços e receber 30% a menos que um homem. Então, isso não pode acontecer. Aproveitando, então, esse ensejo, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa desigualdade salarial, por favor. bem, como você já disse, Lohane, a desigualdade salarial, ela está em toda a sociedade, em todos os ramos, nós enfrentamos, infelizmente, essa realidade. Sim. Então, nós temos na advocacia 54% nós somos mulheres advogadas. Na entrega de carteiras para advogadas, você percebe nitidamente. E isso daí eu até conto, né? Geralmente o número é de 50 advogados que vão receber a carteira e a maioria somos nós mulheres, né? Então nós temos esse recorte. Outro recorte, né, como a advocacia ela é um mercado amplo, né, nem todos, né, vão ser advogados, porque nem todos têm a vocação, porque você tem que ter também a vocação, e é uma coisa que eu trago para cá e sempre trouxe comigo, que é você gostar de gente, né? Tanto no ramo bancário, financeiro, você tem que gostar de gente. Não é você gostar de papel para poder escrever uma belíssima peça, entendeu? Porque ali você só vai estar tocando uma pessoa. Mas quando você está lidando com outras pessoas, você consegue mover e sensibilizar mais uma parte da sociedade. Então isso daí, essa questão do salário é uma questão que hoje em dia eu só vejo de uma forma, Ana, da gente saber nos mobilizar. Porque eu, assim, felizmente, né, onde eu estou, eu não tenho a diferença salarial com os meus outros colegas, mas eu ralei e ralo muito, entendeu? Dentro da advocacia, dentro dos escritórios corporativos, quando eu digo sócio cotinha, é aquele advogado que ganha um percentual mínimo, entendeu? Para poder sobreviver, enfim. E tem os outros colegas que ganham absurdamente mais, e em sua maioria são os homens, e em sua maioria são brancos. Nesses escritórios corporativos, em sua maioria, quando há mulheres, a maioria são de mulheres brancas, porque até hoje nós temos o problema da boa aparência. A boa aparência. Qual é a boa aparência para a sociedade hoje? Mesmo nós tendo várias mulheres negras lindas, maravilhosas dentro na televisão, apresentando programas, fazendo novelas, mas nós temos um padrão. Qual é o padrão? A mulher preta, magra. Você não vê ali a mulher preta gorda. Então é um outro recorte que você também tem dentro do mercado de trabalho. Você pensa que isso daí não é visto? E de preferência que não seja retinta. É que não seja retinta, entendeu? Ser retinta, então, você tem que trabalhar e muito. Você tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. E para você ter esse tipo de igualdade salarial que eu
penso assim, infelizmente, eu não gostaria de ser pessimista, mas eu penso que enquanto eu estiver nessa terra, eu não vou ver isso, a igualdade salarial. Ontem eu participei de um evento lá na Câmara dos Vereadores, em que a própria vereadora diz que lá elas são minoria, quem é o presidente da casa sempre foi, deu a entender que sempre seria um homem dentro da Assembleia Legislativa. A mesma coisa, quando nós concorremos em espaços de poder, no caso, no legislativo, nós somos contra os homens, nós queremos cada vez mais o poder. Eu participei agora, recentemente, nem como candidata a participei como membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Tivemos um processo eleitoral na segunda-feira. Minha sócia Rita Cortez foi eleita presidente do IAB. Mas eu sofri mensagens, postagens nas redes sociais dizendo que o nosso escritório era um escritório sedento de poder, porque somos mulheres. Tá ali, eu tô com o material aqui. Isso daí me doeu muito, porque isso foi às vésperas do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Aí eu pensei, eu até comento com os meus colegas para poder refletir. Eu, como uma mulher preta, isso me dói, Claro. porque aí vem a questão da solidão da mulher preta, a solidão da mulher preta em espaços de poder, porque você está sempre solo, é solo o tempo inteiro. Aí eu tenho minha fé, né, que é a fé nos meus orixás, que me dá uma um respaldo para poder respirar e seguir em frente, como os homens e algumas mulheres me chamam, que eu amo esse apelido de Satanás, que é a mistura de Satanás com ariano, porque eu sou teimosa, eu vivo ali o que eu quero, eu persigo. Os juízes também têm esse mal, não pensam, mas nunca falaram isso de mim. Mas você vai vendo que aquilo me doeu demais, que foi no dia 7 que fizeram essa postagem, dia 8 era o Dia Internacional da Mulher, e a gente só está pensando em crescer, É em isso aí. melhorar e em trabalhar Ponto, é isso que em importa. prol do que a gente pensa que seja bom para o nosso grupo, para aquele grupo, para a sociedade. Porque o IAB é um instituto, é o primeiro instituto de advocacia das Américas. Tem mais de 180 anos. Ele é a mãe e o pai da OAB. Entendeu? Então é um instituto que tem nome, renome, e da gente participar, só tivemos 2 mulheres que foram presidentes daquela instituição, e você sofrer misoginia desse jeito. Isso não pode acontecer. Entendeu? Então, pensar que a gente hoje é uma mulher preta que frequenta determinados lugares e eles ficam assim olhando, eu divido a conta normalmente. Ah, você tem dinheiro, ah, você pode, entendeu? Eu tenho muito orgulho Sim, claro. de poder exercer esse direito e de poder mostrar. Antes eu era muito tímida, eu não tinha essa consciência, mas você tem que passar a mostrar que você pode, Isso aí. que você tem direito de estar ali. Na OAB não é diferente em nenhum espaço em que a gente está na nossa sociedade. Então, para mim, nós temos essa diferença toda, até trouxe uns números aqui, que é o quê? Nós mulheres passamos mais tempo na escola, Uhum. entendeu? Mas nós não chegamos em cargos de liderança, que isso daí já foi dito, né? Apesar de nós mulheres pretas, né, sermos 28% da população, somente 15% conseguem ascender e exercer cargo de liderança, né? E aí eu não vou falar dos homens, mas o que eu acho é
que o foco, né, no mês de março, 8 de março, né, é de nós falarmos de nós mesmos, Sim, das nossas dificuldades. é isso aí. Então é isso. Muito bom, doutora. Vou perguntar então para você, Renata. Diz pra gente aqui, qual mudança, qual sugestão de possíveis mudanças você gostaria de recomendar para que não mais isso aconteça, essa questão da desigualdade salarial? Então, é importante esse ponto. Vocês vejam como é que a nossa vida política e a nossa vida do dia a dia está interligada. O presidente Lula sancionou uma lei 14.611/23 de 2023 que trata disso, da igualdade de salário entre homens e mulheres. Vocês vejam que avanço importante. Um homem presidente, eu quero dizer aqui que com certeza se fosse o governo anterior não teria essa preocupação, por motivos óbvios que todos sabem. Então, isso é um passo importante, porque é através da política e das representações nossas lá, que defendam nossos interesses, porque não precisamos ter mulheres lá no Congresso, nos representando, mas também precisamos trazer os homens para a nossa luta, porque sozinha nós não vamos muito longe, temos que estar junto com todos os outros. Então, essa foi um avanço tremendo, o presidente Lula ter sancionado essa lei, e que trabalho igual, desempenhando a mesma função, com os mesmos critérios, o salário tem que ser igual, tem que ter justiça para as mulheres. Elas que já desempenham dupla, tripla jornada, porque a mulher trabalha durante o dia, chega em casa, ela tem que fazer comida, tem que passar roupa, lavar roupa, cuidar de criança, cuidar do marido, porque muitos maridos são parceiros e muitos não são parceiros. Chega em casa, toma a roupa, senta e quer o prato na mão, quer o suquinho na mão, quer tudo. Então, vocês vejam como é importante a sociedade toda comprar a ideia da importância da mulher. A mulher é a base da sociedade. As mulheres, como a Ana falou muito bem, estudamos mais. Somos mais atentas, dedicadas ao trabalho. É justo que, minimamente, tenhamos o mesmo salário que os homens. Então, essa lei foi sancionada com a participação das mulheres também bancárias, que fizeram parte da comissão, e estivemos representadas lá pela Juvândia, pela Ivone, pela Neiva, que foi um avanço importante. Inclusive, na CCT, dos bancários, na nossa convenção coletiva, trata também de igualdade de oportunidade e igualdade salarial. As mulheres, nós temos extensão da licença maternidade das mulheres de 4 para 6 meses, então temos diversos avanços que a categoria conseguimos avançar cada vez mais, apesar dos banqueiros que, para vocês terem noção, eles tiveram coragem, numa convenção, numa negociação nossa, de propor que as mulheres que tivessem tirado licença maternidade não receberiam a PLR. É isso mesmo, vocês estão ouvindo. Se a mulher tivesse, a trabalhadora bancária, tivesse tirado a licença maternidade naquele ano, ela não faria jus à licença maternidade. Isso é um absurdo, uma vergonha que foi rechaçada imediatamente na mesa de negociação. Então, vocês vejam como é importante ter uma representação sindical, o sindicato para lutar pelas trabalhadoras, uma confederação importante, uma federação como a nossa, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, a FETRAF, que capitaneia a gente na organização dessa luta. Muito bom, gostei. Ana Cruz, vou fazer a última pergunta agora sobre outro tema para poder a gente ir encerrando, tá? Escolha uma mulher inspiradora que você gostaria de trazer. Apresenta um exemplo de uma mulher inspiradora que tem grande representatividade na sua vida. Uma só seria injusto. Várias, tem várias, mas para mim tem Sim. duas mulheres, eu vou falar duas, porque uma porque vem de uma condição muito de subalternidade, de pobreza. É a Carolina Maria de Jesus, que vocês têm que ler, que a mídia sempre tratou o racismo, como o trabalho dela como diário, com uma literatura menor. Mas a Carolina, nós mulheres negras, olhando para a Carolina, a gente fica até com vergonha da gente mesmo, do poder e da coragem dessa mulher, né, que já completou 100 anos em 2014. Para mim, ela é uma, sabe? Muito bom. Tem minha mãe também, isso está no primeiro lugar. Tenho só alguma Agora, você aguenta? aí eu quero falar de duas mulheres, para mim, muito importantes na minha vida. A Lélia Gonzalez, com quem eu trabalhei muito, que para mim era uma intelectual orgânica, que estava ali na luta do movimento, estava na intelectualidade, estava junto, nos formando na luta racial, uma mulher que estava nas rodas com a gente, fazendo todo o trabalho, não estava acima, e é um dos maiores intelectuais da América Latina, né?
a Angela Davis falou uma vez para a gente, por que vocês não precisam de mim, vocês têm Lélia Gonzalez. Então, a Lélia é uma pessoa que eu tenho muito respeito, que a gente tem que aprofundar muito na literatura da Lélia, que ela tem muitas contribuições que a gente tem que usufruir, porque ela é importante para a formação do combate ao racismo, da consciência racial, do letramento racial. Então, e tem Beatriz Nascimento, né? Que essa eu gostava porque eu gostava de brigar, né? Tá boa. Ana Cruz, nós estamos encerrando o nosso episódio. Eu quero aproveitar, já que eu já passei a palavra para você, para que você faça suas considerações finais, por favor. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade da FETRAG pelo convite, da Dilma por ter me indicado. Eu conheço essa categoria há muitos anos, né? Estive sempre muito ligado aos sindicatos bancários, ao pessoal da federação. E foi um prazer enorme dividir essa mesa, né, com a Renata, que é uma pessoa muito séria, que trabalha pra caramba, que produz tanto profissionalmente como intelectualmente, que tem uma contribuição na luta das mulheres negras, na luta dos trabalhadores bancários, e na luta dos trabalhadores do Brasil, que não está desvinculada, né, Renata? E a doutora Mônica, né, que é a primeira vez que a gente se encontra de verdade assim, mas sempre tive grande referência. Tem uma pessoa que é muito fã sua, que é o Almir. Eu sei que eu não sei de você, Mas ele é suspeito, ele é um querido. o Almir é um querido. Então, assim, eu acho importante que a gente tenha outros momentos, sabe? Sim. E também quero te agradecer como apresentadora, maravilhosa, super competente. E lembrar só rapidamente que nós estamos agora, nesse mês dos 21 dias de luta pela eliminação da discriminação racial. Isso se deu em 1900, isso é uma lei que foi implementada pela ONU depois do massacre de Sharperville, que foi na África do Sul em 1960, onde a juventude estudante negra foi massacrada pelo regime apartheid numa manifestação. Isso é muito importante para a gente, né? Todo março tem o tal de 21 dias de luta pela eliminação do racismo. Então, isso é muito importante. E eu vejo muito o sindicato dos bancários, a federação, muito ligada a esse debate, né? O Almir sempre tentou introduzir, a Renata também. Então, assim, as minhas considerações finais é um prazer numa data da mulher como março, né? E numa data que a gente está fazendo esses 21 dias de luta pela eliminação do racismo, estar aqui e ser convidada com pessoas tão importantes, importante porque como pessoa e como pessoa que investe numa luta coletiva, numa luta por direito, numa luta de raça, gênero, classe, raça e gênero, né? Então é muito importante. Eu quero agradecer e estou à disposição, viu? Nós que agradecemos. Obrigada. Doutora Mônica, por favor, faça suas considerações finais. Fique à vontade. Bem, eu quero agradecer o convite, né, a Dilma, né, ela já falou do Almir, né, que são meus parceiros que me trouxeram à luz, assim, o Almir principalmente, né, mesmo sendo um homem, mas ele sempre teve a sensibilidade de trazer, né, nós mulheres para o protagonismo. Então eu sou muito grata, né, tanto ao Almir quanto à Dilma, que é uma querida, né, por estar aqui, a Renata, né, também, que conheci há pouco tempo, acho que tem uns 5 anos que eu te conheço, né, Renata? Mas a gente está aqui à luta e a gente na luta, o sistema bancário, né, a gente já disse que é um sistema opressivo, é de extrema exploração, e nós ainda bem que nós temos, né, eh, oh meu Deus, agora eu esqueci, nós temos hoje os sindicatos e a federação e as federações para que possam, né, trazer e tornar real os anseios
da categoria bancária que, enfim, que tem avançado, né, na convenção coletiva em muitos aspectos. Agora, pegando o gancho, né, eu vou falar de 2 mulheres, né, que para mim são muito especiais. Uma se chama Esperança Garcia, que foi a primeira advogada negra, né, que no século XVIII ela fez uma petição, né, junto ao clero, porque naquela época todos eram ainda escravizados, e ela escreveu uma petição, ela aprendeu a ler e a escrever, e ela foi no direito canônico para dizer: isso não é bom para nós, isso não pode acontecer, e ela conseguiu tanto a libertação dela quanto de outros escravizados também. Outra mulher que para mim é um exemplo de mulher em sua plenitude é Oxum. E eu quero terminar minha fala com a. Peraí, deixa eu pegar aqui, que eu fiz um evento ano passado em que. Peraí, gente, eu sou péssima com. Eu fiz um evento ano passado em que eu achei essa frase muito bonita e eu fiz algumas lembranças com ela, que é o seguinte: quando os ventos de mudança sopram, não levante barreiras, erga cataventos e empine as pipas. Muito bom, arrasou. Renata, as considerações finais agora é com você, por favor, fique à vontade. Novamente agradecer a oportunidade, a FETRAF sempre democrática, dando essa oportunidade que mulheres tão importantes que inspiram outras pudessem estar nesse espaço, no mês das mulheres, e que, mais uma vez, dizer para vocês que só a luta coletiva vai nos levar a longe. Uma das mulheres que me inspiram, respondendo a sua pergunta, primeiramente minha mãe, que sempre me empoderou, mesmo sendo uma mulher branca, de família branca, me colocando protagonista da minha vida. Segunda, a Djamila, né, uma filósofa incrível, colunista, ativista do movimento negro, que escreveu um livro, um manual antirracista, pequeno manual antirracista, que inspirou muita leitura, porque também não precisa ser para sentir, conhecer a nossa luta, não precisa ser só feita através de nós, que somos negros, porque, mais uma vez, não dá para falar de mulheres sem falar das negras. E também botar mais uma contribuição, que pela primeira vez a nossa confederação conseguiu mais uma vitória para as mulheres. Conseguimos esse ano 3.100 vagas, conquistamos na nossa convenção para a área de tecnologia. Vocês vejam que o avanço da tecnologia veio para diminuir empregos, mas nós precisamos estar preparados para a nova fase do modelo do mercado de trabalho. E uma conquista nossa é que esse modelo de contratação, de curso que os banqueiros estão oferecendo, conjunto conosco, de apoio, é que sejam mulheres negras, trans, LGBTQIA+, e mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso é avanço tremendo. Nós não podemos deixar que só a área de tecnologia, que é o futuro do mercado de trabalho, seja só dominado por homens brancos de classe média. Nós queremos todos os espaços. A rua é nossa, o trabalho é nosso, e as lideranças e as chefias das grandes empresas também é nossa. Juntas somos muito mais fortes. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pela presença de todas vocês. Foi um prazer. Vocês engrandeceram muito o nosso episódio especial de hoje. Quero agradecer também a presença de vocês, ouvintes. Pedir para que vocês sigam a nossa página, de todas as nossas redes sociais, que é o Bancário Pode Mais e a FETRAF RJTS. Sigam-nos também no YouTube. Agradeço a você, mulher, por você existir. Independente de cor, raça, independente de religião, independente de tudo, nós todas somos maravilhosas e temos sim a capacidade técnica, intelectual, profissional de vencermos. Então, mais uma vez, obrigada por todas vocês e aguardo vocês no próximo episódio, que o próximo episódio vai ser muito especial. Até logo e muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.